Então, pessoal, é exatamente isso, React, Marcos Eberlin e Thiago Maia, tá? Então, vamos ver. Eu acho muito legal o carbono 14, porque o carbono 14 é um tempo de meia-vida curto, você consegue medir bem com o espectrômetro de massa, eu confio 100% nos espectrômetros de massas, e a gente sabe que até 5, 10, 15 mil anos, a datação é muito Pessoal, confiável. eu vou ter que sair Não agora teria problema rapidinho, com isso. mas valeu. Tranquilo. Valeu aí. Abração, valeu. Abraço, viu? Inclusive, a professora comentou uma coisa bem legal aqui, ó, complexo na química para nós. O que é complexo? É quando você tem um centro de coordenação metal no centro. Exemplo, o ferro. O ferro na hemoglobina e o cobalto na cobalamina, eles estão no centro, e daí você tem vários ligantes fazendo coordenações nele, que são ligações coordenadas, e daí já vai mais de 8 elétrons, não é mais a regra dos 8 elétrons, inclusive vai 19 elétrons, 20 elétrons, 18 elétrons. Os complexos ficam estáveis com a quantidade bem maior de elétrons. Por isso são considerados complexos também, porque são um aglomerado onde o metal está no centro. Nós chamamos o metal de centro estereogênico e também conhecido como a base. Fica no centro do complexo. Bacana, muito foda. Que é muito importante para a atração de oxigênio, né? Não só na hemoglobina, na própria mioglobina, que é um pouco mais simples ali. Uhum. Exatamente isso, mano. Muito interessante. Acho que é medida experimental que você faz no laboratório. Agora, o que o carbono 14 nos diz é assim, qualquer material com carbono que tenha mais que 20, 30 mil anos não deveria ter carbono 14. E a gente encontra carbono 14 em carvão, em fósseis, em tecido mole de dinossauro, encontra carbono no diamante. Agora, crer... Ainda bem que a gente encontra carbono em tudo isso, porque ele deveria estar lá. Não refuta nada, cara. É tipo assim, esperado. É que nem se você encontrasse uma amostra, vou falar a palavra lisinha, uma amostra sem carbono 14, ou ela estaria muito isolada do ambiente, até mesmo de radiação, ou o ciclo do carbono estaria errado, porque ele conta com a presença do carbono 14. Exatamente. Caramba. Relações ecológicas, pelo amor de Deus, cara. Exato. Que o carbono 14 poderia formar diamante no seu interior por contaminação de nitrogênio, é uma crença, Thiago, desculpa, de alguém que não conhece química. Eu conheço química, eu sei que o carbono como diamante se forma. Diamante é uma molécula tridimensional. Olha, conhece química, pessoal. A gente queria tirar essa dúvida. É um cristal e ele não pode conter impurezas. E ele barra barra a entrada de raios cósmicos que poderiam estar transformando o nitrogênio. É fé demais para mim. Eu não tenho esse tipo de fé que carbono 14 possa se formar lá dentro. A questão do carbono 14, você vai saber falar muito melhor do que eu, tá? Você tem o tempo de meia-vida dele, não é toda a vida, tá? Tem até uma quantidade dele onde ele é menos, vamos dizer assim, medível para você ter uma precisão tão grande. Não quer dizer que não dê para medir, não quer dizer que ele não esteja lá. Isso já destrói qualquer ideia de mundo de 6 mil anos, tá, gente? Exatamente. Inclusive, pessoal, por exemplo, assim, se você for datar e vai ser contaminado com carbono, tá? Amostras, por exemplo, que estão livres no ambiente, você vai datar, vai ter carbono, tá? A idade vai dar ao menos, tem uma idade padrão, dá entre 38 mil anos, 47 mil. A contaminação do carbono, que a gente sabe que é contaminação por processo que a gente conhece, já indica uma Terra mais velha que 6 mil anos. Tá, e daí por que tem 6 mil anos? 47 mil, para quem não sabe, é mais que 6, tá, gente? E não dá para arredondar, não, hein? Só para deixar claro. Isso, professor. Claro. Explique para nós, enquanto esperamos ele chegar, por exemplo, o que seria o octâmero de serina. O serina é um aminoácido que é um dos blocos de construção da vida, talvez mais importante. Então, a gente é feito de fio proteicos, é como um fio, pensa num fio de tecer. Tá, pessoal, aqui, chega na química, eu vou ter que explicar. Eu sei, a gente não entende, por exemplo, como metais que não participam tanto da vida possam ter uma importância grande nela. A gente tem elementos, traços no corpo, inclusive temos cromos, ouro, tá? Elementos traços. Eu sei que a maioria de nós não sabemos que nosso corpo utiliza isso para um tipo de rota biológica, tá? Mas para você ver... Pra isso, né? Exato. A verdade, pessoal, é que eu não posso considerar se uma molécula é mais importante ou não do que a outra para a vida, ou um átomo é mais importante. Porque é como você precisar, digamos, você didático aqui, é como você precisar montar um quebra-cabeça.
todas as peças têm o mesmo grau de importância, tá? Então, você dizer que uma é mais importante, não. A verdade é que a biopoese tenta explicar, até porque nós temos várias hoje, então a gente precisa explicar o surgimento daquela outra, a interação entre elas e, posteriormente, o que nós chamaria de protovida. Então, a verdade... Não é irredutível, tá, gente? Você vai ter quebra-cabeça de tamanho diferente, então dá para... Exato. Inclusive, muitas partes, assim como ocorrem no nosso corpo e depois da morte, em vegetais também, o cálcio e o ferro se substituem. Inclusive, você tem outros processos, como o lantânio substituindo o cálcio. Então, a verdade é que isso também ocorreu na biopoese, de metais fazer substituição, de serem potencial oxirredutor melhor. Então, nós temos várias coisas que estamos estudando, estamos abordando. Além disso, metais têm características sintéticas enantioseletivas, ou seja, sintetizariam polímeros de aminoácidos enantioseletivos, ou levógeno ou de estrógeno. Então, isso também é uma coisa que nós estudamos para o início da vida. Estamos longe ainda de chegar no RNA sintético, o proto-RNA, aquilo que nós dizeria, pronto, a vida iniciou assim. Mas nós estamos no caminho, pessoal, e por favor, não pense, porque a gente ainda não chegou lá na vida sintética, na proto-RNA, que as coisas não vão acontecer. Lembre-se, há pouco tempo, aí, né? Lembre-se, há pouco tempo atrás, pouquíssimo, o átomo era invisível. Só dei esse recado para vocês, hein? Então, as premissas estão todas construídas aqui, cara. Simulando a gente consegue, tá, cara? Exatamente. Então, é isso. Vai esperar 1 milhão de anos para ver, cara, porque a gente não vive 1 milhão de anos, velho. É que nem o maluco pedindo para ver uma estrela nascendo, velho. Não tem jeito, cara. Sim, exato. Você não vai ver. Então, inclusive, é uma coisa que as pessoas fazem muito, né? Colocar o tempo de humanos para o tempo do universo. Tá, eu vivo 80 anos e, portanto, eu tenho que observar todos os processos. Não, você não vai ver. Inclusive, nós temos o registro de uma explosão de estrela que gerou a nebulosa do Caranguejo, e ela ficou registrada, se eu não me engano, foi entre os anos de 1300 e 1400, algo assim, não lembro bem a idade, mas ficou uma estrela muito brilhante no céu noturno. Olha aí, outras civilizações observaram uma coisa que nós não vamos observar. Sejam bem-vindos ao cosmos e ao tamanho do universo. Tecidos, roupa, algodão. E os constituintes desse fio são esses aminoácidos. E as serinas seriam desses aminoácidos que teria que crescer para que a vida pudesse ser viável. Mas aí você vai olhar na vida, Nando, por que eu não creio na evolução? Porque a minha ciência me impede de crer nela. Você vai olhar nos aminoácidos, você percebe, primeiro, que eles são todos virados para a esquerda, não são virados para a direita. Os açúcares são virados para a direita e não são virados para a esquerda. E qualquer reação que você faça em laboratório, você produz os dois, mão direita e mão esquerda. Então, esse é um grande enigma da vida. Como que processos naturais que deveriam formar os dois, 50-50, formaram só um? Porque não tem só 20 aminoácidos. A gente sabe disso, que é extremamente difícil você formar puro. E a vida partiu de um meio que só tinha aminoácidos puros. Só mão esquerda. Primeiro, e essa daí é um grande equívoco, inclusive. Se você tem, eu vou dar um exemplo de uma sopinha, tá? Pega sua sopinha lá, beleza? Coloque a sua sopinha uma massinha de canudos e a outra de parafuso. Na sua sopinha tem uma mistura de massa. Lembre-se, essa pode ser a mistura enantiomérica. Considere um o levógeno e o outro o destrógeno. A pergunta que ele não quer que as pessoas se façam é, então quer dizer que a interação pode ocorrer principalmente entre os levógenos e destrógenos e a natureza selecionar os dois e um ser utilizado para outra coisa e o outro para o início da vida? Sim. Exatamente. Por isso que a gente tem 20, em volta de 20, tá, gente? Porque tem alguns seres vivos que tem além desses 20, tá? Tá bom? Não é 20 é o mais comum, ou dentro da maioria dos seres vivos, mas a gente tem seres vivos específicos que tem alguns outros aminoácidos, tá bom, gente? E outra coisa, fora isso, tem 300 em outras situações, tá? Tem muitos outros aminoácidos em outras situações. É que esses 20 são para os seres vivos, são os 20 mais utilizados ali em todos os seres vivos, tá? Não são os únicos, tá bom, gente? A gente ensina lá, eu dou aula disso no ensino médio, tá? Fala dos 20 aminoácidos, mas não são só os 20, tá bom? Sim, exatamente isso. E além disso, né, para deixar claro para todo mundo, pessoal, lá na Terra Prebiótica, se eu considerasse os aminoácidos já num grande grau de complexidade, agregação,
Estruturas lisinhas e maciças, uma coisa. Pessoal, não. Se eu considerar estes aqui da forma exatamente como estão, eu refuto a teoria da evolução química. Portanto, ela não inicia com esses pressupostos. Ela inicia com moléculas menos complexas, menos volumosas, vamos dizer assim, mais simples, tá? Moléculas primitivas, que inclusive a gente dá esse nome, que são chamadas inclusive de protoproteínas, tá? Porque elas não são uma proteína exatamente igual às que a gente tem hoje. Ela seria uma protoproteína, algo parecido com a proteína, que teria uma função parecida com a proteína, mas não teria exatamente... Proteinoide, né, no caso. Exato, proteinoide. Então, você presta atenção nisso, que se você quiser uma molécula extremamente, como o pessoal costuma dizer, com as mesmas funções de hoje, não é porque as funções foram adquiridas durante o longo do tempo, a estrutura dela também. E o planeta foi mudando também com o tempo, tá, gente? E por isso as moléculas mudaram, porque o planeta foi mudando e o ambiente foi selecionando. O processo de evolução química, pessoal, é muito similar ao processo de evolução biológica, só que um trabalha com moléculas e o outro trabalha com organismos vivos. Inclusive, eu acho muito mais fácil de compreender com moléculas, pois moléculas, entre aspas, não escolhem, tá? Só para deixar claro para todo mundo. E não tem inteligência. Isso. Então, fica muito mais simples você observar o comportamento das moléculas do que a teoria da evolução biológica, que eu deixo para o pessoal da biologia, que é mais difícil. Cara, a gente vai lá estudar em bioquímica, cara, a gente vê como a influência de fatores físico-químicos é absurda nas coisas, cara. Uma mudança de uma molécula polar para apolar muda o mundo ali, cara. Entendeu? Então, simplesmente o Beberlin tá errado, cara. Desculpa. Só para variar, né? Só para variar. Só para variar, ele tá errado. Vamos dizer, né? Para o espanto de 0 pessoas. E açúcar e só de mão direita. Eu digo, isso foi... Deus colocou a sua assinatura na vida para que ninguém duvidasse dele. Eu digo que eu não creio em Deus, Nando. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. O Tiago sabe também que ele existe. Eu brinco, né, Tiago? Ateu não existe. Até o avião começar a cair. Depois eu tenho uma história bem legal do avião caindo, todo mundo orando, né? Mas vamos aqui, a gente vai deixar que ele existe. Professor Tiago, o senhor vai poder... Senhor é brincadeira. Por favor, né? Professor Tiago, senhor... De novo. Professor Tiago poderá fazer uma exposição mais longa agora, já que foi mais tempo pro Marcos Eber. Peço desculpa que a internet deu um pico aqui. Muito bem. Eu vou começar a contar aqui agora e você pode descascar aí, professor Tiago. Até uns 7 minutos, acredito que seja interessante. Tranquilo. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, né? Estou esperando a questão do vulcão, estou esperando a questão do clima. E o professor Eber falou uma coisa muito interessante. Realmente, raios cósmicos não entram no diamante, mas eu não falei de raios cósmicos. Eu falei de nêutrons, tá? Que é o quê? Da fissão nuclear. Tá? Então, o nêutron, sim, ele pode entrar. E outra coisa, quando nós estamos falando de diamante, o diamante tem contaminante, sim, inclusive que é a alteração das cores dele, tá? Tem alguns diamantes de outras cores que tem a relação... Para deixar claro para todo mundo, pessoal, aqui o Thiago Maia abordou um estudo extremamente interessante. Você encontra diamantes na natureza com grau de quilates diferente, ou seja, o grau de pureza dele é diferente. Então, tem uns que valem mais, como você sabe, com o mesmo tamanho, só que uns valem mais porque tem um quilate melhor. Então, existem tipos de diamante diferente. O que dá os tipos de diferente, pessoal? Contaminação. Outros átomos ali contaminando a amostra. Inclusive, isso pode fazer uma leve mudança na coloração. E o valor do diamante está em seu quilate, no seu grau de pureza. Então, nem todo diamante do mundo, obviamente... Exato. Então, nem todo diamante no mundo tem a mesma composição, pessoal. Nem toda ametista do mundo, pedra formada por ferro, tem a mesma composição, o mesmo grau de pureza. Nem toda pirita do mundo tem a mesma composição, o mesmo grau de pureza. A gente tem que prestar atenção que estes foram formados no ambiente, obviamente no solo, e no solo, diferentes solos têm diferente composição. E vai ter diferentes contaminantes também. Beleza? Pô, é tranquilo.